Minas do tamanho do Rio Grande, meus amigos. Estamos aí tomando nosso mate num dia quente de verão. Meu nome é Marcelo Valerão, para quem não me conhece. Serviços Leves, para quem me conhece, já nos acompanha aqui há 4 anos de canal, fechando no mês de janeiro. Nós vamos falar agora, no último episódio desse ano, quando 2023 está molhando a perna e 2024 alçando a perna, para nós seguir, tranco, o rumo velho que a nossa vida nos traz. Toca a vinheta aí que não vamos perder muito tempo. Bueno, para vocês, meus amigos que chegaram agora no nosso canal, de repente vocês estão pensando assim, mas aquele cara não bota vídeo todas as semanas, aquele cara não ajeita aqui, não ajeita lá. Já vou deixar bem explicado aqui, meus amigos. A gente lida solito, né? Então eu pego meus vídeos, gravo umas 5 ou 6 vezes, depois eu vejo como é que eles estão, de vez em quando corto um bocado, aí outras vezes deixo. Aí eu tenho que fazer pesquisas, porque a gente quando se propõe a falar num assunto de história, tem que no mínimo dominar um bocado aquele assunto, né? E ainda mais do nosso Rio Grande do Sul, dos nossos países latinos e tudo mais, que eu sei que bastante pessoas de outros países que são irmãos nossos aqui assistem o canal. Daí tu não pode fazer tanta coisa mal feita, né? Por isso que eu demoro um bocado de botar vídeo. E daí também tem outro detalhe, a gente é professor, então tu chega no mês de novembro e dezembro, tu tá correndo atrás para ajeitar a nota, buscar aluno que faltou, dar uma ajeitada ali, outra ajeitada aqui. Eu também lido também com a volta aqui plantando umas lavourinhas, coisa pouca só para as casas. Daí tu já tem que cuidar de um animal, tu já tem que às vezes carnear outro para os fins de ano, né? E o cara lida como pode. Não adianta, eu sei que eu falo para quem tá do outro lado aí que também lida como pode nessa vida velha gaúcha. Esse assunto que eu vou falar para vocês hoje é um assunto que foi tocado praticamente uma vez só aqui quando eu fiz um resumo do século XIX do nosso canal, que é a guerra contra Uribe e Roças. E esta guerra foi uma guerra gigantescamente importante para a nossa América do Sul. Não podemos esquecer isso. Nós somos americanos, tio. Geralmente os amigos lá do norte, que eu aponto para cima, mas é apontar para lá, né? Eles acham que eles só são americanos. Não, nós somos americanos também, porque nós nascemos na América. Nós fizemos a América também a peito de égua e a ponta de adaga. Isso não se pode dizer que não fez. Dividimos esse chão com os filhos do chão, que eram os indígenas, com os nossos irmãos lá da África que vieram para cá escravizados e com tantos e tantos outros imigrantes que aqui fizeram e fincaram raízes. Eu fico muito chateado quando a gente pensa, nós não somos americanos. Claro que nós somos, né, tchê? Nós estamos no continente americano. Bueno, esta guerra é a Guerra do Prata, ou seja, uma guerra entre Confederação Argentina, províncias e províncias rebeldes. De um lado a Confederação Argentina, do outro lado as províncias rebeldes, apoiadas pelo Império do Brasil. Ela aconteceu entre 1851 e 1852. E ela foi um movimento geopolítico importantíssimo para nós aqui na América do Sul, porque a partir dela o Brasil se destacou como principal potência sul-americana, como até hoje nós somos uma potência sul-americana. Bueno, ela também é conhecida, se eu já não falei, como a guerra contra Manuel Uribe e Juan Manuel Rosas, ou seja, um presidente do Uruguai e outro presidente da Argentina. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o Uribe, depois aí você fala sobre o Rosas. Manuel Uribe foi o segundo presidente do Uruguai. Antes de mais nada, abrindo um parêntese aqui, peço desculpas se eu errar em algumas datas e alguns nomes, porque eu li e pesquisei sobre o assunto, mas eu não sou um uruguaio de nascença. E quem é do Uruguai tem conhecimento muito maior sobre a história do seu país do que um índio velho do sul do Brasil, que gosta de histórias do Uruguai, assim como falo da Argentina também. Sempre deixo aqui esse parêntese aberto para me redimir de alguma coisa que eu fale. E aceito, claro, com toda a educação que tu coloca ali embaixo, se não é aquilo que eu comentei, né? Porque tem livros, mas os livros são de historiadores brasileiros, na visão de brasileiros, não de pessoas do país de origem. Bueno,
Fecha o parênteses aí e vamos tocar-lhe a ficha. Manuel Uribe foi o segundo presidente do Uruguai. Ele foi um dos fundadores do Partido Blanco, porque no Uruguai nós tivemos duas correntes fortíssimas, que eram os blancos e os colorados. Partidos que lutaram sanguinariamente pelo poder daquele país, logo após a independência do Uruguai em relação ao Império do Brasil. E Manuel Uribe, como ele era um contrário de Juan Antônio Lavalleja, foi apoiador de Frutuoso Rivera, logo depois se tornou contrário a Frutuoso Rivera. Ele buscou apoio para manter seu poder no Uruguai, junto do presidente argentino, que era Juan Manuel Rosas. Falei um pouquinho do Manuel Uribe, logo depois eu volto nele. Já Juan Manuel Rosas, ele entrou no poder na Argentina em épocas contemporâneas, nas épocas de períodos iguais, quando nós tivemos aqui a nossa Guerra dos Farrapos. 1834, 1835, outros dizem 1832, ele entra como presidente argentino e logo depois ele se torna um ditador argentino e vai até 1852 no poder. A Argentina tem uma história bastante peculiar, uma história bastante diferenciada da nossa, porque ela tem o poder de Buenos Aires e o poder das províncias do interior, principalmente as províncias do norte do país, onde que faz divisa com nós aqui no Rio Grande do Sul, pela região das missões jesuíticas. Até mesmo nós temos uma das províncias que a gente chama que é Misiones, perto de Corrientes e perto de Entre Rios, que eram as duas províncias que se rebelaram contra Juan Manuel Rosas. Bueno, sempre existiu esse poder entre o centro, que era Buenos Aires, e o interior, que era o norte da Argentina. Esse poder que era governado por caudilhos, pois aqueles homens que já foram falados aqui, o símbolo, o significado da palavra caudilho, tinham o seu poder muito maior do que o poder propriamente dito de um coronel da Primeira República no Brasil. Daí o que acontece? Juan Manuel Rosas, pela história dos pesquisadores brasileiros, principalmente Sérgio Buarque de Holanda e Ronaldo Vanfas, que foram os que eu pesquisei, eles diziam que o Manuel Rosas queria reviver o antigo vice-reinado do Prata, ou seja, pegar uma parte do Rio Grande do Sul, pegar uma parte do Uruguai, pegar o Paraguai todo e a Bolívia e também a Argentina e formar um grande país desses países que foram separados nas independências da América Espanhola, para rivalizar com o Brasil no poder. Né? Isso aí é o que se fala na historiografia brasileira. Não fiz uma pesquisa da historiografia argentina em relação a isto, então não posso deixar aqui uma posição mais concreta sobre o assunto. Bueno, Juan Manuel Rosas começou a articular certas desestabilizações da política da América do Sul, ou seja, se tinha uma guerra, como teve a Guerra dos Farrapos aqui, ele financiava Bento Gonçalves. Ronaldo Vanfas deixa bem claro isso. Ele financiou Bento Gonçalves com cavalos, com munições, com armamento, para que houvesse uma desestabilização daqui e o Rio Grande do Sul se tornasse independente para futuramente se tornar anexado à Argentina. Isto nas palavras do historiador. Justamente foi o mesmo que ele fez com Manuel Uribe. Ele tentou desestabilizar o governo do Uruguai para que este apoiasse ele e logo após, conseguindo uma chegada no poder, o Uruguai fosse aliado da Argentina ou quem sabe também até uma parte da Argentina. E daí a gente vai vendo esse jogo internacional do poder geopolítico. Bueno, como eu falei para vocês sobre Manuel Uribe, o Uruguai, após a independência dele, a gente tem que falar aqui porque eu estou citando dois presidentes, um que era do Uruguai e o outro que era da Argentina, e os dois foram enfrentados pelo Império Brasileiro. Ele foi tirado do poder, Manuel Uribe, por Frutuoso Rivera, e daquele ponto em diante ele recebeu auxílio da Argentina também e invadiu o Uruguai. E nessa invasão que aconteceu aproximadamente em 1839,
foi uma verdadeira carnificina, gigantesca. Vejam bem, em 1839, aqui nós tínhamos a revolta regencial, que era a Guerra dos Farrapos. 32 mil argentinos e uruguaios que eram contra aquela invasão foram assassinados sumariamente. Ele empreendeu um cerco a Montevidéu, que durou de 1843 até 1851. Esse cerco só foi rompido quando as forças brasileiras, juntamente com as forças argentinas contrárias a Manuel Rosas, invadiram o Uruguai. Mas a gente já vai chegar lá também. Partindo desse princípio, nós temos um nome na história da Argentina que também foi presidente da Argentina, que é Justo José Urquiza, ou Urquiza. Ele era general de Juan Manuel Rosas e foi enviado para o interior para abafar uns focos rebeldes que tinha no interior. Só que ele chegando lá, ele conversou com os caudilhos e passou para o lado desses caudilhos, deixando Rosas na mão. E ele se tornou uma figura tão importante e tão carismática naquele momento, que ele teve duas províncias, que foi Corrientes e Entre Rios, apoiaram ele nesse levante contra o ditador argentino, que a gente chama de ditador, mas talvez para os argentinos ele foi um grande presidente. Bueno, nesse contexto, o Brasil, vendo que a situação não ia ser uma boa coisa, o que que fez? Começou a ajeitar os joqueios, olha só a palavra muito gaúcha, os joqueios dentro da política externa. Ou seja, ele mandou diplomatas para a Bolívia, pedindo que a Bolívia não entrasse na guerra, porque se a Bolívia entrasse, ele futuramente, tendo uma guerra com a Argentina, ia ter que enfrentar duas frentes de batalha. Ele mandou diplomatas também para o Paraguai. O Paraguai é um caso bastante interessante, que nós vamos abordar a história paraguaia futuramente, porque é bem interessante a história deles. Já nós temos nessa época o ditador Francia, se não me engano, o primeiro nome dele não me lembro bem. Era um cara que resolveu se isolar em relação aos seus vizinhos, países vizinhos do Paraguai, né? E nesse contexto, o que que aconteceu? Nesse contexto, o Brasil fez uma articulação muito interessante e declarou apoio a Justo José Urquiza, juntamente com outro presidente argentino. Nós estamos falando aqui só de futuros presidentes da Argentina. Por exemplo, Bartolomé Mitre, que nós tratamos, que lutou também ao lado de Urquiza. Nós tratamos também de Domingos José Sarmiento, que foi outro presidente também da Argentina, que lutou ao lado do Império Brasileiro. Esses três nomes foram apoiados pelo Império Brasileiro e foram os principais destaques na derrubada de Juan Manuel Rosas do poder na Argentina. Nesse contexto, no dia 1º de maio de 1851, Urquiza faz um pronunciamento como uma proclamação de guerra, dizendo que não aceitaria mais aquele poder daquele ditador que estava lá em Buenos Aires. Daí, o Brasil apoiou ele e em agosto começa as mobilizações da guerra. Foi uma guerra rápida, mas uma guerra que tem uma importância enorme na geopolítica da América do Sul. Voltando a falar sobre isso. Daí o que aconteceu? Os argentinos de Entre Rios Corrientes, uma parte das Missões, cruzaram o rio Uruguai, vieram pelo noroeste, oeste do estado do Rio Grande do Sul. E do lado brasileiro, um nome importantíssimo, que é o mesmo nome, mas vários homens diferentes, em várias épocas diferentes da nossa história. Já explico para você direitinho. Por exemplo, era Manuel Marques de Souza, mas nós temos vários Manuéis Marqueses de Souza no decorrer da história do Rio Grande do Sul. Nós temos desde 1811, que lutou ao lado de Dom Diogo de Souza na anexação do Uruguai. E se olharmos pela história do século XIX, nós vamos ter até a Revolução ou a Guerra Civil de 1893, outro Marquês de Souza, lutando também no Império, também no Exército Brasileiro. E esse nome, Manuel Marques de Souza, se não me engano, é o filho ou neto do primeiro Marquês de Souza, ele foi importantíssimo, porque ao lado de
Luiz Alves de Lima e Silva, que é o Barão de Caxias, futuro Duque de Caxias, eles entraram por Jaguarão e daí, pela parte da fronteira oeste, aproximadamente do Rio Grande do Sul, entrou as outras forças sob o comando de Urquiza e Sarmiento. E os dois foram em direção a Montevidéu, libertaram, entre aspas, Montevidéu do poder, digamos, desculpem, do poder não, do cerco que era empreendido por Manuel Uribe, correram Uribe abaixo de Pelego para a Argentina, e dali eles se organizaram e formaram um exército gigantesco de aliados com o nome de Exército Grande, ou Grande Exército. Isto nesse mesmo período do ano que nós estamos falando agora, porque entre o dia 25 de dezembro de 1851 até o dia 6 de janeiro de 1852, eles empreenderam o caminho que era para chegar até Montevidéu. Mas no meio do caminho, cerca de 30 quilômetros, eles fizeram a maior batalha que nós temos dessa campanha do Rio da Prata, né? Que foi a Batalha de Monte Caseiros, no dia 3 de fevereiro de 1852. Nesse momento da história, que se passa já com a libertação, digamos, do Uruguai do cerco de Manuel Uribe, Juan Manuel Rosas junta um exército e vai em direção ao norte, e daí confronta com o exército brasileiro e aliados brasileiros no local denominado Monte Caseiros. Diz muitos livros e fontes de que foi um exército, uma guerra, um combate empreendido por mais de 50 mil homens. Só as forças brasileiras em extensão de forças dava quase 8 quilômetros de extensão de forças, brasileiras, uruguaias e argentinas. Quando se fala em número de baixas, a gente fica pensando assim que muitos morreram sem saber do porquê morreram ou sem ter seus nomes quantificados, ou melhor, quantificados de quantidade, na história da Batalha do Rio da Prata. Porque disse que de um exército de 50 mil homens, apenas 1.200 a 1.500 morreram. Nós, como historiadores, acabamos duvidando, mas nós não podemos duvidar, nós temos que achar provas para contestar. E esse é um ponto muito importante. A partir daquele momento ali, Manuel Rosas ele é deposto e depois ele vai em direção até a Argentina, onde acaba ficando exilado, Argentina não, na Inglaterra, ficou exilado na Inglaterra, e aí termina o poder dele. A partir daquele momento ali em que ele é tirado do poder, a Argentina, a partir de 1853, 1854 até 1861, enfrenta a Batalha de Reunificação Argentina, ou de Unificação Argentina, como ela é conhecida, onde nós tivemos vários presidentes e aí se tornou um país só, a Argentina, que eram vários pequenos condados, ou reinos, ou países, ou províncias, com seus mandatários locais. Esta guerra, juntamente com a guerra de independência do Uruguai e com a guerra civil uruguaia, elas foram a porteira de abertura para a guerra do Paraguai, 10, 15 anos após de ocorrer esse combate. Mas ele serviu muito para que o Brasil se legitimasse como potência na América do Sul e também serviu muito para que nós tivéssemos pessoas, principalmente aqui da nossa região, que lutaram na campanha contra Juan Manuel Rosas e Manuel Uribe. Uma dessas pessoas é Amaral Ferrador, José do Amaral Ferrador, que dá nome a uma cidadezinha aqui que antigamente era chamada de São José do Patrocínio, uma cidade já bicentenária com 200 anos de povoação. Uma hora eu ainda vou visitar ela lá. Também avisar vocês que quero fazer minhas visitas em outros locais, que eu sei que muitos gostam da gente sair passeando por esse Rio Grande Velha fora. Agora temos com um alto mais ou menos, dá para passear longe, né, meus amigos? E para encerrar nosso capítulo de hoje, quero agradecer a todos vocês de coração por mais esse ano e dizer para vocês que o ano que vem, se o Pai Velho lá de cima quiser, nós vamos seguindo bem faceiro. Um 2024 abençoado para cada um. E um baita abraço do coração de vocês, meus amigos. Aqui da Costa do Rio Camacuã, desse Dio Velho que fala para vocês.
Antes de mais nada, se tiver algum erro no vídeo, peço a vocês que me corrijam, porque estamos aqui para construir o conhecimento. Pai, tá, abraço no coração de cada um, fiquem com Deus, fiquem com a luz.